Agora nós temos uma outra situação aqui que Cristo vai nos dar exemplo. Ó. Lá em João, no capítulo 6, versos 14 e 15, diz o seguinte: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, aquele que, né, Moisés vai falar. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, ali, quando, né, a turba começou, não, vamos fazer dele rei aqui, vamos pegar ele, vamos levantar ele aqui no ombro, esse aqui é o rei de Israel. Quando Cristo viu que eles iam fazer isso, iam tomar ele à força, tá certo? Para coroar ele rei, o que, que ele faz? Ele se retira sozinho para o monte. No texto de Mateus vai dizer por que, que ele saiu. Por que, que ele saiu do meio da turma, tá? Lá no texto de Mateus 14, verso 22 e 23, diz assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, quando ele sai do meio da multidão ali, que ele está sendo tentado a ser, né, assumir esse poder como o rei de Israel, o que, que ele faz? Ele sai do meio da multidão e vai sozinho para o monte a fim de orar sozinho. Então, no meio da tentação, o que Cristo fez? Saiu para orar. Ele sai do meio da confusão e fala, agora eu vou orar. E lá ele fica orando horas, né? Porque depois, no decorrer da história, vai ver que era 3 horas da manhã, os discípulos estavam lá lutando contra a tempestade e Cristo tinha ficado lá orando. Tá certo? Então ali ele orou muito tempo, ficou muito tempo em comunhão com o Pai. E o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz: Tendo-se, né, levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, aqui era a prática de Cristo. Como é que Cristo tinha poder para vencer as tentações? Através de uma vida de oração. Ele estava em constante oração com o Pai, principalmente nos momentos em que ele estava sendo tentado. O que, que ele buscava? Ele ia orar, tá certo? Era dali que ele buscava o poder divino para poder vencer. Então, o que nós vemos nesse segundo exemplo que Cristo nos traz, é que ele obtém a vitória pela fé na oração a Deus. Ele não confia no seu poder, ele vai buscar no Pai, que é a fonte de todo o poder. Tá certo? Então, ali naquela situação em que, olha, vamos coroar ele aqui como rei de Israel, o que, que ele faz? Ele sai e vai orar, vai buscar o poder de Deus. O que, que Cristo revela para nós nesses dois exemplos aqui, né, de vitória pela fé? A primeira na palavra de Deus e a segunda na oração. Cristo, ele tinha um relacionamento de fé com a palavra de Deus, ou seja, ele recebia a palavra de Deus e entesourava essa palavra de Deus no coração dele, para que no momento da tentação ele pudesse se apossar da promessa. Tá certo? Ele se aposta daquela promessa da palavra de Deus. E isso faz com que ele também leve uma vida de oração da fé. Porque a partir do momento que nós estamos orando a Deus, nós nos aproximamos de Deus para orar, nós cremos que ele está ouvindo a nossa oração. Então é a fé na palavra de Deus e a oração da fé. É essa vida que Cristo tinha. Ele não dependia do seu poder divino. Porque a gente viu lá que o texto de Filipenses diz o quê? Ele se esvaziou, tá certo? Ele sendo Deus, ele se esvaziou desse poder divino e enfrentou todas as tentações, todos os ardis de Satanás aqui como homem. Como homem. Lógico, ele não tinha inclinação moral para o pecado, tá certo? Mas assim como Adão também não tinha e pecou, Cristo poderia pecar. Era uma escolha. Mas ele permaneceu obediente o quê? Pelo seu poder divino? Não. Pela fé. Na palavra de Deus e numa vida de oração. Isso que Cristo tinha como prática regular é um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Qual que era o relacionamento com o Pai que Cristo tinha? É a palavra e a oração. É a palavra e a oração. E muitas vezes a gente acha que o relacionamento com Deus é sentir algo sobrenatural, é sentir um frio, né, na barriga, um arrepio, né? O Espírito Santo caiu sobre mim aqui, vou chorar aqui, etc. Tudo. Não, meus amigos. Relacionamento com Deus é a palavra de Deus onde ele fala conosco e nós falando com Deus através da oração. O Aldinho falou aqui, ó. Quem vive pela fé na palavra está sempre forte, pois a obediência e fé na palavra é o alimento suficiente. É isso mesmo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que nos dá sustentação, é isso que é mais importante para nós. Cristo colocou a palavra de Deus como o item máximo que nós precisamos para ter a nossa fé revigorada,
para ter a nossa fé sustentada. Mas é necessário também uma vida de comunhão com o Pai através da oração. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é na igreja, não é você pertencer a uma denominação e estar no culto, mas é você ouvir Deus falar com você na palavra dele e você falar com Deus através da oração. Só que o que a gente vê muito hoje, infelizmente, é gente que só ora, só pede, só pede, só pede, só pede, mas não quer saber o que Deus tem para falar através da sua palavra. Né? Não é chato quando isso acontece? Quando você encontra aquela pessoa, né? Já conheceu? Né? Eu acho que todo mundo tem, né? Aquela pessoa que só sabe falar de si. Né? Só, meu problema é esse, meu problema é maior que o seu, não sei o quê, não sei o quê. E não abre espaço para você falar um pouco da sua vida. Uma vida na qual nós só fazemos orações a Deus pedindo as coisas e colocando nossos problemas diante dele, mas não recebemos a sua palavra na Bíblia, é um relacionamento desse tipo. Eu só falo com Deus, mas não deixo ele falar comigo. Deus fala conosco através da sua palavra. Muitas pessoas dizem, olha, eu queria ouvir a voz de Deus, né? Queria ver o Espírito Santo falar comigo, né? Falar na minha mente, de uma maneira clara, audível. Meus irmãos, não precisa disso. Ele já deixou a palavra dele, tá certo? É mais simples. Ele já deixou a palavra, basta que você abra e leia.